Capítulo 7. Golpe aterrorizante, a lâmina da terra. O deserto de Gobi não era um lugar para seres vivos, mas um reino de silêncio e impiedade. O vento seco e constante chicoteava a areia fina, que rangia sob os pés, e o ar escaldante do dia dava lugar ao frio cortante da noite, que gelava os ossos. As formações rochosas imponentes, esculpidas por milênios de intempéries, pareciam sentinelas silenciosas de um passado esquecido. Nesse cenário hostil, 3 figuras humanas se moviam com uma urgência desesperada, seus passos arrastados pela exaustão. Um deles era um ex-prisioneiro, Takahashi, seu corpo marcado pela fuga recente de uma instalação remota. Sua roupa rasgada e o som irregular de sua respiração ofegante denunciavam a corrida implacável. Atrás dele, 2 soldados de elite, armados e determinados, o perseguiam, seus passos pesados, ritmados, quebrando a quietude do deserto, o tilintar metálico de suas armas ecoando na vastidão do deserto. "Renda-se, Takahashi! Não há para onde ir!" A voz grave do sargento Yamada, o líder da perseguição, ressoava no ar. O som de seus próprios passos apressados era o único que ele percebia. Takahashi, no entanto, não respondeu. Seus olhos, ardendo de sede e cansaço, estavam fixos no horizonte. Mas seus ouvidos estavam em alerta máximo. Ele sentia algo. Um zumbido grave e crescente vinha debaixo da terra, uma vibração que não era de um terremoto normal. Era um som orgânico, como se algo imenso estivesse se movendo sob a crosta terrestre. O cheiro de rocha quebrada se misturava com um odor estranho, quase elétrico, como ozônio. Pequenas pedras começaram a rolar das encostas das montanhas distantes, sem que houvesse vento forte o suficiente para deslocá-las. "Vocês sentem isso?" Takahashi murmurou, mais para si mesmo do que para seus perseguidores. "A terra está viva." O sargento Yamada e o soldado Tanaka, focados em sua presa, ignoraram. "Ele está delirando com o calor", Yamada comentou, seu passo firme no chão rochoso. De repente, um tremor violento sacudiu o solo. Não era um tremor horizontal, mas uma vibração ascendente, como se algo estivesse forçando a passagem de baixo para cima. O zumbido se transformou em um rugido subterrâneo, um som que parecia vir do próprio coração da montanha. O ranger metálico, como de uma broca gigante rasgando a pedra, se tornou ensurdecedor. Sem aviso, uma fissura gigantesca se abriu no solo árido à frente de Takahashi. O som de rocha sendo moída e triturada era ensurdecedor, e um cheiro forte de pó e fuligem explodiu no ar. Da fissura não emergiu um corpo, mas uma lâmina colossal, escura e afiada, que se lançou para fora com uma velocidade assustadora. Era a Setsuzan. O golpe aterrorizante não tinha forma definida, mas era uma manifestação de rocha e fúria. A lâmina desceu com um estrondo maciço e repentino, como um martelo colossal golpeando o chão. O impacto fez a terra tremer e lançou pedras para o ar. O alvo era o soldado Tanaka, que corria atrás de Yamada. O som de um corpo sendo cortado foi abafado pelo impacto, e Tanaka caiu sem um som, seu rifle escorregando de suas mãos com um baque seco no chão rochoso. Yamada gritou em choque e pânico. "Tanaka, o que foi isso?" O zumbido subterrâneo continuou, e a lâmina, ou o que quer que fosse, recuou tão rapidamente quanto surgiu, voltando para as profundezas da fissura. O cheiro de rocha fresca e quebrada era forte. Yamada, tremendo, levantou seu rifle e disparou contra o local onde a lâmina havia desaparecido. Bang! 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 Os tiros ecoaram, mas foram inúteis. O som de balas ricocheteando em algo impenetrável se perdeu no vento. "Não atire!" Takahashi gritou, sua voz rouca, mas urgente. "Você não pode atingir. Ela é a própria rocha." Yamada ignorou, o medo transformando-se em fúria cega. O zumbido grave voltou e o ranger metálico se aproximava. Desta vez, veio debaixo dos pés de Yamada. O chão sob ele começou a vibrar violentamente.
Um rugido vindo das profundezas da terra precedeu o próximo ataque. Outra fissura, menor, mas mais perto, se abriu e a lâmina afiada da Setsuzan se lançou para cima. O breto de Yamada foi rouco e desesperado, cortado abruptamente pelo chomp seco e final. O baque de seu corpo caindo e o guincho metálico da lâmina recuando foram os últimos sons que Takahashi ouviu antes de um silêncio aterrorizante cair sobre o deserto. Ele estava sozinho novamente, mas agora com uma compreensão mais sombria do que o perseguia. A Setsuzan não era uma criatura de carne e osso. Era a fúria da própria montanha, uma entidade elemental. Takahashi sabia que ela estava o testando, brincando com ele. Ele podia sentir a vibração sutil do solo, o cheiro persistente de ozônio e pó de rocha, a sensação de estar sendo vigiado pela terra. Ele precisava encontrar uma forma de escapar ou de entender a criatura que o perseguia. O professor Soichi Bamba chegou ao local dos desaparecimentos e mortes inexplicáveis na área da cadeia montanhosa. A equipe militar, chocada e confusa, só conseguia oferecer relatos fragmentados de algo que veio do chão e cortou as pessoas ao meio. Bamba ouviu em silêncio, sua expressão calma e analítica, absorvendo cada detalhe. O som do vento forte era constante ali, varrendo as formações rochosas e criando um uivo melancólico. O cheiro de rocha fresca e quebrada era onipresente, misturado com um odor metálico, que ele já reconhecia. O cenário de destruição era evidente. Fissuras irregulares na rocha, algumas tão profundas que pareciam ter sido feitas por uma lâmina gigantesca, outras com bordas afiadas demais para serem naturais. Os vestígios são consistentes, com um corte limpo e profundo, Bamba observou, examinando uma rocha partida ao meio, com precisão cirúrgica. Ele tocou as bordas da rocha. Estavam lisas, quase polidas, como se tivessem sido cortadas por uma navalha em escala geológica. Não há marcas de impacto ou esmagamento, apenas um corte preciso. Ele caminhou metodicamente, seus passos medidos e cautelosos sobre o terreno irregular. O zumbido grave que Takahashi havia percebido ainda podia ser sentido. Um pulso subterrâneo que ele detectava com os seus próprios sentidos aguçados. Ele se abaifou, tocando o solo. Havia uma vibração sutil, um tremor constante. A criatura se move através da rocha, Bamba murmurou quase para si mesmo. Ela não perfura, ela se funde e emerge. Sua arma é a própria terra. A equipe militar que o acompanhava estava perplexa. Mas como? É impossível! Um soldado exclamou. Bamba não respondeu. Ele encontrou um trecho de areia onde as fissuras eram mais recentes. O cheiro de ozônio era mais forte ali. Ele percebeu que as fissuras tinham um padrão. Pareciam formar um arco, ou talvez duas linhas paralelas, indicando que a criatura usava algo como lâminas duplas, ou um movimento de pinça. Era a Setsuzan, uma Kagewani que personificava o poder destrutivo da geologia. De repente, o zumbido subterrâneo se intensificou, transformando-se em um rugido profundo e cavernoso que fez o chão tremer. A areia e as pequenas pedras ao redor de Bamba começaram a vibrar e a se mover. O ranger metálico era agora ensurdecedor. A Setsuzan estava se aproximando. O cheiro de pó de rocha e ozônio queimava as narinas. Uma gigantesca fissura começou a se abrir no chão a poucos metros de Bamba. Um som de rocha se rasgando e moendo preenchendo o ar. A lâmina colossal da Setsuzan começou a emergir lentamente, escura e ameaçadora, seu contorno quase impossível de definir contra a luz fraca. Bamba não recuou. Ele manteve a calma, seus olhos fixos na lâmina que se elevava. Ele já havia enfrentado a Douba, a Ryoga, a Izai. A Setsuzan era diferente, uma criatura de matéria bruta e poder destrutivo. Ele precisava encontrar seu ponto fraco, ou sua lógica. Ele se lembrou do ex-prisioneiro Takahashi, que de alguma forma parecia ter uma conexão estranha com a criatura. Talvez a Setsuzan fosse atraída por um tipo específico de vibração ou até mesmo por uma frequência de desespero. Ou talvez houvesse algo no próprio deserto, uma interferência que a afetava.
Bamba sacou um pequeno dispositivo de seu bolso. Não era uma arma, mas um emissor de frequências. Ele ativou-o. Um som de baixa frequência, um hum vibrante e constante preencheu o ar, combinando com o zumbido da Setsuzan, mas desestabilizando-o. O rugido da Setsuzan se transformou em um guincho de fúria distorcido, um som de metal se retorcendo. A lâmina parou de subir, tremendo violentamente. O ranger metálico tornou-se irregular e desordenado. A Setsuzan estava confusa, irritada, sua capacidade de se mover e atacar sendo perturbada pela frequência de Bamba. A criatura das profundezas tentou se lançar para o lado, o som de rocha se estilhaçando de forma descontrolada. Ela não conseguia mais manter sua coerência ou seu foco de ataque. O zumbido grave diminuiu em intensidade, transformando-se em um murmúrio de frustração. A Setsuzan estava sendo repelida, forçada a recuar. Com um último som de rocha moída, a lâmina da Setsuzan submergiu novamente na fissura que havia criado, desaparecendo tão misteriosamente quanto surgiu. O zumbido diminuiu, até cessar por completo. O silêncio voltou ao deserto, mas agora era um silêncio de alívio e pavor. O cheiro de pó de rocha e ozônio começou a dissipar-se no vento. Bamba desativou o aparelho. Ele sabia que a Setsuzan não estava morta, apenas havia retornado às profundezas. Estas criaturas eram persistentes, adaptáveis e existiam em simbiose com seus ambientes. O deserto havia revelado mais um de seus segredos. Ele olhou para a vasta extensão desolada. O sol começava a nascer, pintando as rochas com tons de laranja e vermelho. Um novo dia e, com ele, mais mistérios a serem desvendadas. A jornada de Soichi Bamba continuava, mergulhando nas profundezas da terra e da alma humana, em busca de respostas para os inexplicáveis Kagyuani. Cada encontro era uma lembrança de que a realidade era muito mais complexa e aterrorizante do que se podia imaginar.